Alzheimer é uma forma de demência que afeta principalmente a memória, o pensamento e a capacidade de aprender. É uma condição progressiva, os sintomas pioram com o tempo. A doença ocorre devido ao acúmulo anormal de proteína no cérebro, que leva à morte das células nervosas. Eu quero dizer aqui que tudo isso é muito triste. É como perder um ente querido ele estando vivo. E a capacidade de lidar com tudo isso, estando junto, tendo resiliência, eu, Cláudia, pessoa e profissional, acredito que pode fazer a diferença para o paciente e para quem consegue. Porém, eu entendo que alguns arranjos familiares não permitem que isso aconteça por infinitas razões. Mas eu te convido a refletir sobre o tema, aberto a ouvir e repensar com o seu coração. Fica aqui comigo que eu vou falar sobre sintomas, diagnósticos e tratamento, cuidados e prevenção, relação familiar e como lidar com tudo isso. O meu nome é Cláudia Long, eu sou psicóloga e eu estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Já está inscrito no meu canal? Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, que tem conteúdo novo toda semana. Assim você recebe assim que esse conteúdo subir para o YouTube. O Alzheimer é uma doença específica que faz parte da categoria de demências e representa cerca de 60 a 70% dos casos de transtorno neurocognitivo maior, ou seja, demência no mundo. Caracteriza-se principalmente por distúrbios cognitivos relacionados à memória, especialmente da memória episódica. A memória episódica ela é responsável por receber e armazenar informações sobre determinados episódios ou eventos temporariamente datados, existindo uma relação espaço-temporal entre eles. E o paciente com Alzheimer vai perdendo isto. Quero que você vá escutando o que eu vou falando, com o coração aberto, para poder ir identificando se você conhece alguém que está vivendo isso, ou se você está passando por esses sintomas. Perda de memória, dificuldade em lembrar informações recentes, nomes e eventos. Desorientação, confusão em relação ao tempo, lugar e até mesmo a pessoas próximas. Dificuldade em realizar tarefas cotidianas, coisas simples, como se vestir, preparar uma refeição, tornam-se mais desafiadoras. Mudanças de personalidade e comportamento. A pessoa começa a ficar irritada, fica apática, tem alterações emocionais. O diagnóstico e o tratamento envolve avaliação clínica, exames neuropsicológica e de imagem cerebral. Não há cura para o Alzheimer, mas existem medicamentos que podem ajudar a retardar a progressão dos sintomas e melhorar a qualidade de vida. Existem medicamentos que são potencialmente prejudiciais a pacientes com Alzheimer. Alguns medicamentos como benzodiazepinas, antidepressivos e antipsicóticos podem temporariamente agravar os sintomas da demência. Por isso que é importante que o médico avalie cuidadosamente a relação risco-benefício ao prescrever medicação para pacientes com demência. Então, família, cuidado. Às vezes, a família entende que para acalmar os sintomas, o antidepressivo pode ajudar e, na verdade, agrava esses sintomas. Por isso, é muito importante buscar um especialista. O geriatra sempre é uma excelente escolha. Vamos falar também de cuidados e prevenção, tá? Cuidadores e prevenção. Os cuidadores desempenham um papel crucial no suporte aos pacientes com Alzheimer. Os cuidadores podem ser algum familiar ou um profissional contratado. Porém, é fundamental haver rodízio entre os cuidadores, tá? São cuidados que demandam muita energia emocional e física. Eu sei que nem sempre a família tem condição desse rodízio, mas se for possível, faça. E o cuidador também precisa de cuidados para não se esgotar e acabar desistindo da função no meio do caminho. Desistir pode significar duas coisas, que é desistir de cuidar do paciente com Alzheimer ou ficar de maneira que colabora para a piora do quadro.
Porque a relação estabelecida com o cuidador faz uma grande diferença nos sintomas. E a prevenção envolve manter um estilo de vida saudável, estimular o cérebro com atividades cognitivas e controlar fatores de risco como hipertensão e diabetes. Sessões com terapeuta ocupacional, atividade física, academia, dança, música, são recursos aliados junto aos sintomas. As atividades físicas sistematizadas podem contribuir para melhorar e preservar temporariamente as funções cognitivas e ameniza os sintomas típicos do Alzheimer, como depressão e ansiedade. Eu falei disso no vídeo sobre demência senil. A música também, ela é incrivelmente poderosa. Ela ativa várias áreas do cérebro, incluindo aquela relacionada à memória, emoção e linguagem. E traz a memória afetiva, né? Muitas vezes as pessoas com demência respondem positivamente à música que fazia parte da vida delas. Agora, vamos falar da relação familiar? Como eu disse até agora, o vínculo é crucial. E a relação familiar é vincular e cada família tem a sua história afetiva. Eu vou fazer algumas considerações importantes, porém, eu quero que você escute com o coração aberto e vá adaptando as minhas orientações, a minha fala, de acordo com a sua disponibilidade interna e do restante da família. O que eu vou dizer aqui é o ideal, e nós podemos e devemos pegar o ideal e adaptar a quem somos e como são os nossos vínculos. Isso é mudança, resiliência, amorosidade. Pegar o ideal e transformar dentro daquilo que é possível. Então, vamos às orientações ideais. Comunicação. Pacientes com Alzheimer podem ter dificuldade em se expressar ou entender os outros. A família precisa aprender a se comunicar de maneira clara e paciente. Empatia. É essencial mostrar empatia e compreensão. O paciente pode se sentir frustrado ou confuso e a família deve ser compassiva, deve estar ali junto. Adaptação. A família deve se adaptar às mudanças comportamentais e cognitivas do paciente. Isso inclui lidar com esquecimento, repetição e alteração de humor. Aquele seu familiar já não está mais ali. Isso é triste. Eu entendo que talvez essa seja uma das mudanças assim mais difíceis para a família. Atividades conjuntas, participar de atividades juntos como passeios, jogos, ouvir música, pode fortalecer os laços familiares e propiciar momentos positivos. Novamente, gente, agora eu estou falando para cada um de vocês em especial, especificamente. Cada um irá encontrar a sua forma. Caso você não tenha essa disponibilidade de oferecer o seu melhor, verifica quem pode fazer essa função. E você, o que você consegue? Com quem você consegue fazer um pouco disso tudo? Muitas vezes um cuidador familiar consegue fazer o seu melhor com o pai, mas não consegue com a mãe. Entende o que eu digo? Depende do histórico vincular com esse familiar que hoje está demenciado. Então vamos falar sobre como lidar com tudo isso. Lidar com um ente querido que tem demência ou Alzheimer pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade de demonstrar amor, paciência e compreensão. Pode parecer feio o que eu vou falar, mas na verdade é extremamente humano. Nem sempre o familiar com Alzheimer é um querido. Por isso a importância de cada família encontrar a sua forma de lidar, considerando aquilo que eu vou falar aqui e ir fazendo os ajustes necessários, tá? Então, tente criar uma rotina previsível e consistente. Proporciona segurança e ajuda a reduzir a ansiedade. A demência ela pode causar confusão e uma rotina familiar pode ser reconfortante. Tente criar um ambiente seguro, faça ajustes no ambiente conforme necessário. Remova obstáculos, evite tapete, organize os objetos de forma clara. Um ambiente seguro minimiza riscos de queda e acidente. Tenha paciência e compreensão. Lembra que eu estou falando do ideal?
A demência pode levar a mudanças de comportamento, como agitação, irritabilidade, confusão. É preciso que seja paciente. Lembre-se de que o idoso não está fazendo isso de propósito. E não está mesmo, porém no dia a dia, na correria, isso pode ser esquecido pelo cuidador, porque vai ficando muito pesado. Então evite confrontos e discussão. Em vez disso, ofereça apoio e tranquilidade. Estimule a memória, use fotos antigas, objetos familiares e histórias para estimular a memória. Fale sobre eventos passados e compartilhe lembranças. As orientações precisam ser claras. Frases curtas e simples funcionam melhor. Evite pergunta complexa ou múltipla de uma vez. O raciocínio do paciente não acompanha mais. Tá? Atividades estruturadas e agradáveis são significativas, porque pode ser algo tão simples quanto dobrar roupa, regar planta, montar um quebra-cabeça. Vá descobrindo os gostos e interesses do idoso. À medida que a doença avança, vai adaptando as atividades a essas habilidades que essas mudanças estão trazendo. Reafirme o valor, né? Lembre ao paciente que ele ainda é valioso para a família e que os seus sentimentos importam. E busque ajuda, grupos de apoio, centro de convivência da cidade que você mora, né? Você não é o único que vai estar passando por isso. E novamente a importância da família. E novamente eu digo e grifo. Identifique até onde você pode ir e faça os melhores arranjos familiares em prol do paciente e de você e do restante dos cuidadores. E aí, o que você achou do conteúdo de hoje? Deixa aqui seu comentário, eu vou responder todos com muito carinho. Já se inscreveu no canal? Já curtiu? Curte, reencaminhe o conteúdo para quem você sabe que vai se beneficiar dele. O seu engajamento com o canal aqui é muito importante para mim. Nos vemos no próximo vídeo.